Evangelho de João, capítulo 11, Amém. até no versículo 40. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Senhor, nós te adoramos, Senhor, pela tua presença, Senhor, no nosso meio, Senhor, pelo teu agir até aqui. Senhor, te pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor, para que possamos, Senhor, não sair daqui, Senhor, do jeito que entramos, mas que a tua palavra renove a nossa vida, transforme, Senhor, o nosso ser. Nós clamamos a ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode estar sentada. Antes de nós começarmos, de fato, nessa mensagem, o Senhor mostrou nessa noite dois sinais. O Senhor mostrava, primeiramente, uma vida que tinha uma enfermidade à perna, ela tinha uma ferida, e quando essa ferida começava a cicatrizar, ela ia lá e mexia na ferida de novo, e essa ferida abria de novo. E no outro sinal, o Senhor mostrava que a igreja era um hospital, que o Senhor fazia uma operação em uma vida específica que estava aqui nessa noite. E Ele operava, Ele mandava os seus anjos, e os anjos tinham olhos como chamas de fogo, e Ele operava nessa vida em específico. E dentro dos sinais que o Senhor mostrou, nós vamos ler essa palavra. O Senhor tem essa palavra para nós. Por quê? Porque o Senhor está mostrando que Ele tem um renovo para a nossa vida, especificamente para uma vida. E os irmãos vão entender o discernimento desse sinal na mensagem aqui. O Senhor tem um renovo, o Senhor tem a cura para a nossa vida, e cremos aqui que o Senhor falando da nossa vida espiritual, não fala de coisas materiais aqui, mas de algo espiritual, da sua vida espiritual. O texto que nós lemos é o texto da história de Lázaro. Talvez o texto não seja muito conhecido, o texto é conhecido, talvez a história é muito conhecida, né, porque é a história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele estava muito doente, e era muito conhecido. Maria, Marta e Lázaro eram conhecidos de Jesus. O texto dos evangelhos diz que Jesus já tinha ido várias vezes na casa deles, já tem alguns relatos de Jesus indo na casa deles. Então Jesus era amigo desses três. E Lázaro então adoece. E Jesus, Lázaro adoece, e a doença era para a morte. Ele ia morrer. Então Marta e Maria mandam chamar Jesus, porque eles já conheciam, sabiam que Jesus fazia milagres, que ele era o Messias esperado. Então Marta e Maria mandam chamar Jesus para que Jesus viesse e curasse Lázaro. Essa era a esperança de Marta e Maria. Mas quando aqueles judeus enviados por Marta e Maria chegam até Jesus, ele diz: olha, o seu amigo Lázaro está doente. E quando ele ouve isso, a resposta de Jesus é: ele permanece onde ele estava por 4 dias. Aparentemente olha e fala: olha, é uma pessoa que ele amava, mas ele não se precipita, ele não fala: não, vamos lá agora. Não, ele fica ali onde ele está 4 dias. Ele continua no mesmo lugar. E depois de 4 dias ele vai até Marta e Maria. E chegando à porta da cidade, Marta, vendo que Jesus tinha chegado, a palavra diz que Marta corre ao encontro de Jesus. E a primeira palavra de Marta era: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque a esperança daquela mulher, a esperança de Marta e Maria era que Jesus viesse curar Lázaro. Porque ela sabia que ele tinha poder para isso. Que ele já tinha curado o cego, ele já tinha curado o coxo, ele já tinha feito tantas curas, tantos milagres. E a esperança delas era: Jesus vai vir aqui e vai curar o nosso irmão. Mas ele não fez isso. Quando ele chega, Lázaro já estava morto, sepultado. E a primeira palavra de Marta para Jesus é uma palavra de desesperança: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E a situação passa, Lázaro fala, Jesus fala com Marta. A situação passa, Jesus anda mais um pouco e manda chamar Maria. Então Marta vai, chama Maria e pede para que eles levem ele até onde Lázaro estava sepultado. E Maria fala com ele, e a palavra diz que Jesus chorou. É o único texto da Bíblia que diz que Jesus chorou.
para mostrar que Jesus se importava com Lázaro, se importava com aquela família. Ele entendia aquela situação. Ele sentia tristeza pela morte de Lázaro. Então ele chega e elas mostram a ele o sepulcro de Lázaro. E quando elas mostram, quando Maria vai chegar lá, ela mostra, na verdade ele pede para que Maria mostre, e Maria fala o que nós lemos, um pouquinho do anjo que nós lemos. Olha, mas Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Mas Jesus chega para Maria e fala: olha Maria, já não tinha dito que se creres verás a glória de Deus? Ele instiga a fé de Maria. E eles chegam até lá, e aí é o final e o milagre de Jesus. Jesus chega até lá, vê aquela situação, e ele ora em voz alta, pedindo a Deus que ele o ouvisse. E depois que ele ora a Deus, ele diz: olha, Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai, e o milagre acontece. Essa história maravilhosa, todos conhecemos, e quem não conhece, ouviu agora. O que o Senhor quer nos mostrar dentro dessa palavra e dentro dos sinais que o Senhor mostrou? Irmãos, muitas das vezes a nossa vida pode ser como a situação que nós lemos aqui. Precisamos de um milagre. E às vezes o milagre nem é tão grande assim, é só uma cura. Como elas se acharam que era. Olha, não, Jesus vai vir aqui, ele vai pôr as mãos aqui, vai orar, vai curar e está tudo certo. Às vezes nós clamamos por alguma coisa, uma bênção na nossa vida espiritual, somos cansados, às vezes desanimados, às vezes uma palavra que ouvimos e às vezes nos entristeceu, uma mágoa, algo que aconteceu na nossa vida. Nós precisamos do milagre do Senhor, precisamos do agir do Senhor na nossa vida. Nós oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor e parece que nada acontece. Senhor, mas olha, o Senhor ele pode operar milagres, ele faz, eu já vi isso acontecer, por que ele não veio? Eu sei, Marta e Maria sabiam que Jesus os amava. Jesus já tinha demonstrado isso várias vezes, já tinha ido ali, várias situações ali, de Jesus na casa de Marta e Maria, de Lázaro. Mas por que ele não veio na hora que eu chamei? Por que as coisas não aconteceram na hora que eu orei? Por que parece que eu oro e o Senhor resolve o problema que eu tenho pedido? As coisas não acontecem, não funcionam. Irmãos, a primeira coisa que esse texto nos ensina é que todas as coisas têm um propósito de Deus. Deus, o Jesus ali não simplesmente ficou ali, ele não simplesmente escolheu ficar 4 dias porque ele queria. Não, havia um propósito naquele momento. Jesus tinha um propósito. Ele não ia curar Lázaro porque ele tinha um propósito de ressuscitá-lo. E por que ele queria ressuscitá-lo? Porque o final desse texto diz: olha, muitos dos judeus que estavam ali, que viram aquilo, creram nele. Aleluia. O propósito da cura, da ressurreição de Lázaro era salvação de vidas. Jesus queria, ele sabia que quando ele chega lá, vários judeus estavam ali consolando Marta e Maria, tinham ido ali consolá-las pela perda. Mas quando Jesus chega ali e faz aquele milagre, e eles veem aquilo acontecer, eles creram que Jesus era o Messias esperado. Esse era o propósito de Deus. Irmãos, é tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. A primeira coisa que nós temos que entender é que não é simplesmente para nós. O propósito de Deus na nossa vida não é simplesmente nos abençoar por nós mesmos. Não é um objetivo egoísta. Não, Deus vai te curar porque Ele te ama. Ele te ama, Ele pode te curar. Mas o objetivo de Deus não é só esse. O objetivo de Deus é que a sua vida, a sua cura, a sua bênção glorifique o nome do Senhor, e que as pessoas que estão ao seu redor vejam que Ele é o Salvador, que Ele é o único e verdadeiro Deus. Esse é o maior objetivo do Senhor. O maior objetivo do Senhor é salvação de vidas. Era naquela época e é hoje. Continuando da história, Marta chega, e quando Marta vê Jesus, ela corre para ele. E ela diz: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós pedimos algo ao Senhor, clamamos ao Senhor por algo, aquilo não acontece, e a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Questionar ao Senhor: Senhor, se o Senhor tivesse me ouvido, se aquilo que eu te pedi tivesse acontecido, se aquilo que eu orei tivesse feito alguma coisa, eu não estaria nessa situação. Se o Senhor estivesse junto comigo,
eu não estaria desanimado, eu não estaria cansado, eu não estaria olhando para as minhas circunstâncias, eu não estaria com minhas feridas. Senhor, nós começamos a questionar, Senhor, se estivesses aqui. E Jesus ele começa a falar com Marta: Marta, a enfermidade do seu irmão não é para a morte, mas para a glória de Deus. Marta, e eu vou ressuscitá-lo. Marta, eu vou ressuscitar o seu irmão. E o que Marta disse? Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Que no último dia, na vinda de Jesus, na sua vinda, ele vai ressuscitar. Falou: não, Maria, eu vou ressuscitá-lo agora. Olha, às vezes, Marta ali, ela não entendeu aquilo. E aí nós vamos entrar numa palavra-chave dessa mensagem. A diferença entre esperança e fé. Ela falou: eu sei que lá na frente ele vai ressuscitar. Isso é uma esperança. Nós temos esperança que Jesus vai voltar. É uma esperança, é a esperança da igreja. Jesus vai voltar e nós seremos arrebatados com ele. É a nossa esperança, a esperança da igreja. Mas não era isso que Jesus queria de Marta. Jesus queria fé de Marta. Esperança é algo que você projeta para longe. Nós esperamos a vinda de Jesus, cremos nela e esperamos ela. Mas há algo que o Senhor quer operar hoje. E para isso, ele precisa de fé. Então, não, Marta, eu vou curar o seu irmão hoje. Eu vou ressuscitá-lo hoje. Chama Maria. Maria chega do mesmo jeito que Marta, desanimada. E ela faz a mesma coisa que Marta. Senhor, Jesus mostra: olha, me mostra onde ele foi sepultado. Me mostra onde vocês sepultaram Lázaro. Mas Senhor, já fazem 4 dias. Senhor, já cheira mal. Não tem mais como. E ela fala, e ele diz o texto que nós lemos, o texto-chave dessa mensagem: já não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Aleluia, Senhor. Irmãos, o Senhor ele tem uma bênção para nós essa noite. Ele já mostrou isso nos dons. Às vezes a vida que o Senhor mostrou no dom é a sua vida. Você precisa de uma bênção na sua caminhada, desanimado, cansado. Às vezes algo que aconteceu lá no passado, que te feriu e que e até hoje dificulta a sua caminhada. E às vezes você já orou por isso, às vezes você já clamou por isso. Mas Deus hoje quer curar a sua vida. Ele quer que você saia daqui caminhando sem essa ferida. Larga essa ferida para lá. Deixe aquilo que aconteceu para trás. Mas você precisa crer nele. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia, Senhor. Às vezes você chegou aqui com uma enfermidade espiritual e Deus quer te curar nessa noite. Deus quer renovar a sua vida nessa noite. Quando nós fomos falar sobre esse dom lá no culto profético, o texto que os irmãos falaram foi: olha, não se coloca vinho novo e odre velho. Às vezes você está chegando aqui, você está envelhecido. Você vem no culto, você ouve os louvores, a palavra, mas parece que aquilo não gera fé no seu coração, parece que nada acontece. Mas Deus quer renovar a sua vida hoje. Aleluia. Mas para isso Ele precisa de fé. Ele precisa que você creia. E não que, não, eu sei, Senhor, que lá na frente o Senhor... Não, creia hoje. O nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Aleluia. Às vezes nós lemos coisas maravilhosas na Bíblia e pensamos: olha, glória a Deus, né? Como que Deus operou no passado. Olha, Jesus ressuscitava mortos. Olha, Jesus fazia milagres incríveis, curava cegos de nascença. Nós olhamos para o passado e falamos: Deus abriu o mar vermelho, olha que milagre. Não, irmãos, Ele fez no passado, mas Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo. E nós cremos nisso, porque se nós não cremos nisso, é em vão a nossa vida aqui. Deus ele não mudou. O Deus que ressuscitou Lázaro e que fez com que aquelas pessoas vissem que Ele era o Messias aguardado. Esse é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. E Ele pode operar na sua vida e na minha vida. Hoje é um culto de oração, um culto de busca, um culto onde nós vamos buscar ao Senhor pela nossa vida. Mas nós precisamos buscar como o Senhor quer de nós. Olha, se creres, verás a glória de Deus. Muitas das vezes nós não recebemos aquilo que Deus tem para nós, porque
porque não cremos num Deus que é todo poderoso. Elas sabiam que Jesus curava cego, que Jesus fazia vários milagres, e a própria Marta e Maria diz assim: eu sei, eu creio que tu és o Filho de Deus, o Messias esperado. Elas criam que não só que ele era só elas não criam que ele era somente um profeta. Elas não criam que ele era somente um homem que fazia milagres, não. Elas criam que ele era o Messias aguardado, que ele era aquele que estava profetizado no Velho Testamento, que viria para libertar o povo. Elas criam isso. Mas quando elas precisavam de um milagre, não, mas lá na frente pode ser ele. Não. E às vezes é assim conosco. Não, Jesus é o meu Salvador, eu creio que ele me salvou, que Ele perdoou meus pecados, mas me dá um renovo, me batizar com o Espírito Santo, me dá dons espirituais. Aí pode ser, não sei. Não, eu creio que Ele me salvou, que a cruz foi a minha salvação. Não, mas aquele meu parente que eu oro por salvação, eu não sei. Não, irmãos, o maior milagre que Jesus fez foi a nossa salvação. E não há mais nada impossível para Ele. O mais difícil não é curar um cego, ressuscitar um morto ou fazer um paralítico andar. O mais difícil é salvar a sua alma. Jesus diz isso no seu milagre quando o paralítico cai, descido pelo teto. Olha, o que vocês acham mais difícil? Dizer, olha, toma o teu leito e anda, ou os teus pecados são perdoados? Muitos poderiam dizer lá, dizer os teus pecados são perdoados, são mais fácil. Que quem vai comprovar que são perdoados? Não, porque perdoar pecados só Deus pode. Só Jesus poderia morrer na cruz pela minha vida e pela sua vida. Esse é o mais difícil. Se Ele conseguiu salvar a minha vida, se Ele conseguiu salvar a sua vida, o que mais Ele pode fazer por você e por mim? Não há nada impossível para Deus. Não há nada que Ele não possa fazer pela minha e pela sua vida. E nessa noite, Ele quer operar uma bênção na nossa vida. Ele tem mostrado isso. Ele quer abençoar a nossa vida espiritual. Ele não quer que você saia daqui desanimado, que você saia aqui pensando nos seus problemas. Não. Deus, Ele pode operar, Ele vai operar na nossa vida. Aleluia. Mas nós precisamos crer nele. Aleluia. Olha, já te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Deus operou ali e ressuscitou Lázaro, e as pessoas viram, esse realmente é o Messias. E hoje Deus vai operar na minha vida, Deus vai operar na sua vida, e você vai sair daqui dizendo, realmente Jesus é o meu Salvador, realmente Jesus opera na minha vida, realmente eu creio que Ele é o Deus da minha vida. Nós vamos louvar ao Senhor. Você vai colocar a sua vida diante do Senhor, você vai louvar esse louvor como se fosse a sua oração, porque Deus quer operar na sua vida. Glória a Jesus. Senhor, se estivesses aqui,